Essas 3 atitudes podem salvar as suas suculentas das pragas. Este é o tema de hoje. Bem-vindo e bem-vindo ao canal Suculentas Isso Tudo Bem. Aqui quem fala é o Marcos e eu espero que você esteja muito bem. E o vídeo de hoje então vai ser para a gente conversar um pouquinho aqui a respeito aí de 3 dicas que eu vou passar para você que cultiva suculentas, cactos e plantas. E pode ser que uma dessas 3 dicas seja bastante útil aí para você. Nós que cultivamos plantas temos que ter uma atenção ativa para poder prevenir em relação à questão do ataque aí das pragas, como cochonilhas, fungos, pulgão e outras pragas. Olhando de longe assim, parece que é só um substrato inofensivo e umas plantinhas aqui no meio do substrato. Mas o que aconteceu? Essa semana eu vi uma mosca pousando aqui sobre essa folha maior do canto direito e vi ela liberando alguns ovos. E eu deixei para ver o que ia dar. 2 dias depois, olha aqui para você ver o tanto de larva que já está aqui no meio desse substrato. Com certeza eu vou jogar aqui um produto e vou jogar fora esse substrato. Não dá nem para confiar em aproveitar. E o porquê que eu resolvi compartilhar com você essa imagem. Esse aqui eu vi o que aconteceu. Teve como eu evitar aí um problema maior com uma planta. Mas tem muitos casos em que a mosca vem e bota os ovos no substrato e as larvas logo se espalham por ali e você vê que a sua planta está começando a ficar feia, mas você não faz nem ideia do que está acontecendo. Então eu vou passar a dica de 3 produtos que eu comecei a utilizar aqui e tem evitado muitos problemas aqui com cochonilhas, pulgões e até fungos também. O fungo ainda é pior, porque o fungo ele é como se fosse um câncer, né? Ele vai destruindo a planta na maioria das vezes por dentro e quando a gente assusta, a planta ela já está totalmente perdida. E muitas das vezes as pessoas perdem plantas caríssimas aí pela questão aí do ataque dos fungos. Você, quando a gente quer aumentar a nossa imunidade contra o ataque aí dos vírus e bactérias, normalmente a gente toma aí algumas vitaminas, se alimenta bem para poder aumentar a imunidade e a gente ter uma defesa maior contra as doenças. No caso das plantas, para evitar as doenças delas, para combater e até mesmo prevenir, a gente precisa dar aí alguns nutrientes para elas, como cálcio, fósforo, potássio. E hoje eu vou apresentar para você aqui um chá que ele é bem rico aí em silício. E apresentar também aí mais 2 produtos que eu tenho usado muito aqui no cultivo e que está dando muito certo. E o chá que é riquíssimo em silício, que eu vou apresentar para você, é o chá de cavalinha. Normalmente a gente toma ele também, mas hoje eu vou utilizar ele aqui para poder fazer uma proteção para as plantas. Então a primeira atitude então é o chá de cavalinha. Vou utilizar 2 colheres de sopa para fazer esse preparo, colocando aqui já a segunda colher, e vou colocar aqui também 1 litro de água já fervente. Aqui eu vou despejar então, tá saindo até fumaça aqui, 1 litro de água fervente para poder cozinhar, fazer uma infusão aí deste chá. Normalmente a gente faz assim para beber, mas nesse caso aqui para as plantas também, para servir como um fungicida, como uma barreira de proteção para a planta, eu vou fazer da mesma forma que eu faço o chá. Vou tampar isso aqui, vou procurar jogar um pano aqui por cima para deixar bem abafado, para não perder os nutrientes com o vapor. E vou deixar isso aqui da parte da manhã que eu estou fazendo agora até o final do dia. Aqui já no final do dia então, já liberou todos os nutrientes necessários para esse chá, para ele ficar na medida boa, na medida certa. Agora eu vou coar ele para poder transportar ele para o borrifador. Aqui já está coado, já passei numa peneirinha e já coei ele aqui. Vou colocar ele então no borrifador e depois que eu colocar ele no borrifador, eu vou acrescentar mais 1 litro de água limpa, de água comum, para formar então os 2 litros que é o galão, para poder pulverizar aqui algumas plantas. E enquanto eu for pulverizando aqui, eu vou falar com você um pouquinho a respeito aí dos benefícios desse chá de cavalinha.
A cavalinha, ela é rica em silício. O silício, ele é um mineral necessário aí para a saúde humana e para a saúde das plantas. No caso das plantas aqui, esse silício ele vai ajudar a formar uma barreira de proteção para as plantas. À medida que a gente rega aqui, depois ela vai absorver na medida certa. E esse silício que elas absorverem, isso vai formar aqui uma barreira de proteção contra as pragas, cochonilhas, fungos, pulgão. E a barreira nesse caso é porque a planta vai ficar mais forte, então vai ser mais difícil aí essas pragas penetrarem, tanto na folha quanto nas raízes. Você viu que eu molhei bastante aqui, então isso aqui vai para o substrato, ela vai absorver com a folha aqui, depois vai para o substrato. O que cair no substrato também vai ajudar a proteger as raízes contra os ataques. Então pode molhar tanto as folhas quanto o substrato. Eu estou fazendo essa aplicação agora no final do dia e amanhã eu vou gravar essas mesmas plantas para você já ver aí a diferença, o tanto que elas ficam mais bonitas depois da aplicação. Então aqui, pessoal, já no dia seguinte, mostrando para você para ver que não tem perigo, a planta ela não vai morrer, isso não vai causar nenhum problema para a planta, pelo contrário, a sensação que a gente tem no dia seguinte é que ela já está mais forte, mais resistente, mais bonita, até a cor dela a gente já percebe que já tem uma vida a mais aqui e ela já fica bem mais viçosa. Usando aí na dose certa e aplicando ao final do dia, quando o sol já está mais fraquinho, pode ter certeza que é sucesso garantido. E a segunda atitude que eu vou compartilhar com você é o uso do sulfato de cobre. Aqui a gente prepara ele utilizando 2 colheres para fazer uma misturinha aqui em 1 litro d'água. Eu estou misturando em 1 litro d'água para poder depois colocar também no borrifador para poder fazer a aplicação. Então eu faço aqui só para facilitar. No borrifador já tem 1 litro de água, então eu vou misturar esse 1 litro de preparo aqui com mais 1 litro. Formando então aqui uma calda com 2 litros de água para 2 colheres pequenas do sulfato de cobre. A aplicação também é feita ao final do dia. E lembrando aí que se você for usar o sulfato de cobre, é importante que seja só ele, não misturar nenhum produto junto. E no caso da cavalinha também tem que ser separado. Aqui eu estou mostrando só como opção mesmo, que se não tiver um, pode usar o outro. O sulfato de cobre também, ele é utilizado aí contra fungos, contra pragas, mas é mais como uma prevenção, porque isso aqui vai deixar a planta mais forte, mais resistente também, para evitar aí o ataque das pragas e dos fungos. E quando for fazer a aplicação, pode aplicar em tudo que tiver no vaso, tanto os enfeites quanto as plantas e até o vaso mesmo, porque isso vai ajudar a proteger aí contra alguma praga que estiver escondida em alguma coisinha que tiver no vaso também. Então pode aplicar na planta e em tudo que tiver no vaso ali. Aqui eu já estou mostrando para você no dia seguinte, para ver que quando seca, fica aí umas pintinhas, umas manchinhas esbranquiçadas, mas isso aqui é o efeito do sulfato de cobre depois que seca, né, na planta. Mas a planta ela já absorveu tudo que precisava absorver, essas manchinhas depois saem com as regas. O importante é que a proteção fica e as manchas depois saem. E seguindo então para a última e terceira atitude, que é usar o Proverme ou Proverme. Esse aqui ele é usado então contra vermicida, larvicida e ovicida. Depois que eu passei a utilizar também, eu vi uma melhora muito boa aqui nas nossas plantas. O resultado tem sido muito bom e eu não poderia deixar de compartilhar com você. O uso dele é bem simples. Você pode colocar ele no substrato enquanto estiver preparando o seu substrato. Você pode colocar ele também aí uma colherzinha pequena para 1 litro d'água e molhar o substrato. Ou pode simplesmente pegar aí uma colher pequenininha, pegar aqui uma pequena dose nessa colher e ir polvilhando aqui em cima daquele vaso que você quer proteger.
Eu gosto de colocar muito quando tem algumas suculentas em mudas pequenininha, porque normalmente essas são as mais atacadas e perseguidas aí por pragas. Essa cuia mesmo aqui são mudas feitas por folhas e elas estão todas bem aqui devido a esses cuidados. Então é só polvilhar aqui, ó, um pouquinho em cada cantinho para poder ter certeza de que está protegendo o vaso todo, a cuia toda. E logo em seguida vir com a água e jogar, porque a própria água vai levar esse proverme para o substrato. E isso aqui vai garantir que se tiver alguma larva, algum ovo de mosca, alguma praga aqui nesse substrato, com certeza esse proverme já vai exterminar tudo que tiver de ruim aqui neste vaso, nesse substrato. São produtos bem baratinhos, o proverme é 3, a cavalinha é 5, o sulfato também ele é R$5 na embalagem que eu mostrei para você. Então são produtos bem em conta, dura bastante porque a quantidade que vem neles eu utilizo aqui umas 5, 6 vezes, uma vez por mês. Então dura bastante tempo por um preço bem pequeno e uma proteção bem grande aí, resultado muito bom para a melhoria das nossas plantas. Espero que você tenha gostado das dicas. Se ficar dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de tirar a sua dúvida. E lembrando sempre você de que não tenha pressa em fazer essas aplicações utilizando quantidades grandes. As quantidades elas têm que ser respeitadas de acordo com o que vem na embalagem, porque são produtos pesquisados por pessoas profissionais para poder colocar esse produto no mercado. Então não tenha pressa, utiliza de acordo com o que está na embalagem, porque a gente sabe aí que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. A cavalinha eu aplico ela aqui a cada 15 dias, fazendo essa borrifação aí nas plantas. O sulfato de cobre eu faço a borrifação uma vez por mês. E o proverme eu faço também uma vez por mês essa aplicação aí, ou no substrato ou regando o próprio substrato. Só o proverme que eu nunca joguei nas folhas, então eu não te aconselho a jogar nas plantas direto não, é sempre no substrato. E é assim que tem dado certo pra gente aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado aí das dicas. Se gostou e não for inscrito, eu vou te pedir que se inscreva, deixe um joinha, que o YouTube vai entender que você gostou do conteúdo e toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, ele manda para você. Tá certo? Combinado? Agradeço pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.